Eu sou Clara Buquerque. Bem-vindos a mais um Rodízio Cultural. Hoje teremos aqui uma das grandes revelações do teatro pernambucano, o grupo Magilute. Eles têm apenas 6 anos de formação, mas já acumulam prêmios e prestígio no cenário teatral pernambucano. A equipe do Rodízio foi conversar com 2 integrantes do grupo. Confira. O Magilute é um grupo de teatro composto por alunos oriundos do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco. A trupe surgiu no ano de 2004, a partir de um trabalho de conclusão de disciplina. Após 3 anos de pesquisas e experimentos, os alunos atores do Magilute decidem por se profissionalizar, seguindo a ideia de teatro de grupo. Os atores têm realizado uma produção em contínua pesquisa e experimentação. O fruto desse trabalho são peças com características cada vez mais diversas, como Corra, um trabalho de experimento da linguagem cênica que envolve o conceito do ator-narrador para falar do efeito borboleta, vertente da teoria do caos. Ato, experimentação da arte do clown, que une poesia e técnica, inspirados na linguagem cênica de Beckett para falar dos jogos de poder. E um torto, que combina novas propostas do teatro contemporâneo, discutindo um tema sentimental em um reality show. O Magilute é um grupo de teatro que surgiu em 2004 na Universidade Federal de Pernambuco. Foi um grupo que surgiu com 4 alunos, Marcelo Oliveira, Tiago Liberdade, Lucas Torres e eu, Jordano Castro. A gente fundou esse grupo durante um exercício de disciplina, numa cadeira de Paulo Michelotto. E aí surgiu a ideia de a gente tinha que fazer um trabalho para essa disciplina. E aí desse trabalho que surgiu o Magilute. A gente montou nessa disciplina o espetáculo Ato Sem Palavras. Era a prova final. E aí a gente montou esse espetáculo e foi daí que surgiu o grupo. E agora a gente já está com 6 anos de grupo. Uma coisa que é muito forte no grupo Magilute, que é essa ideia de trabalho em grupo, de trabalho continuado. E eu acho que a minha entrada no Magilute ela é relativamente recente. Eu estou com os meninos há 1 ano e meio, numa situação ainda que é mais ou menos... Eu sou do grupo, mas não sou. É uma coisa meio formal e informal, assim. Mas que, ao mesmo tempo, é muito coerente assim, com a perspectiva dos meninos. Por exemplo, eu entrei para fazer uma substituição no espetáculo Ato, para substituir um ator que tinha saído, Marcelo Oliveira. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer outros trabalhos no grupo. Ou seja, mesmo quando alguém entra como convidado no grupo, essa pessoa acaba fazendo parte dos outros trabalhos continuados, assim. E aí eu acho que é isso que diferencia um pouco um grupo de um coletivo. Porque um coletivo são pessoas que se reúnem para fazer aquela coisa específica e pontual. Um grupo, existe um trabalho continuado, um trabalho de investigação, assim. E as funções no grupo, elas são muito rotativas. Acima de tudo, é um grupo de atores. Todas as pessoas que hoje estão compondo o Magilute são atores, acima de qualquer coisa. E aí, dentro de cada novo trabalho, cada nova pesquisa, as funções elas vão sendo organizadas e designadas, e algumas pessoas vão tomando umas funções para si. Isso vai acontecendo, isso tem um tempo de adaptação. Então, essa rotatividade dentro do Magilute, ela se dá desde o tempo da fundação do grupo. Como é um grupo que tem uma origem dentro da universidade, e que todos dentro da universidade, pelo menos, tinham a capacidade de trabalhar com outras funções, outras linguagens, o grupo já foi se misturando a partir daí, porque existiam pessoas que queriam se experimentar em outras áreas. Na verdade, o Magilute ele era como se fosse a nossa incubadora depois da universidade. Ele tinha esse caráter de dizer assim, nossa, eu estou estudando isso, então eu quero experimentar isso. Então, desde o princípio do grupo tinha isso. Os integrantes eles tinham a possibilidade de se experimentar fazendo luz, fazendo figurino, fazendo o cenário, ou trabalhando na dramaturgia, trabalhando na direção. E acaba que a gente sabe que todo mundo dentro do grupo tem um potencial de trabalhar dentro dessas áreas, assim. Um com maior ou outro menor grau, mas de interesse, mas a potencialidade todo mundo tem. Eu acho que é isso que dá o diferencial da gente. A gente sabe, a gente tem a consciência de que cada um pode abraçar uma função, e aí a gente tem a confiança que cada um pode fazer essa função também. E aí eu acho que é meio isso, assim, a gente acaba tendo
essa ideologia de grupo, assim, se é que a gente pode falar em ideologia, mas enfim, essa ideia de que somos um grupo e tal, mas por essa, não tanto por essa coisa romanesca de somos um grupo e larará, mas mais pela coisa de trabalho continuado. A gente trabalha, todo mundo faz trabalhos outros, fora, mas dentro do Magilute é sempre um trabalho continuado, algo que estamos fazendo algo hoje para fazer outra coisa no futuro, e assim vai. O processo de pesquisa no grupo, assim, do desenvolvimento dessas pesquisas, do que a gente quer fazer, é muito pautado nessa coisa da pluralidade de formação que cada um tem no grupo. Então, acaba que quando a gente está na inércia, ou a gente está tipo, no momento de decisão do que é uma próxima montagem, as pessoas lançam mão de propostas. Cada um dos integrantes do grupo chegam aqui chegam pra gente com uma proposta e aí a gente resolve o que é mais pertinente nesse momento. Porque existe uma necessidade e uma busca do grupo por questionar coisas e questões que são próprias da linguagem, do como fazer. É mais importante pra gente no teatro, assim, muito mais importante do que contar uma história, é como contar essa história. E aí, a partir disso, se desenvolvem essas pesquisas. E aí, para Corra, a gente teve contato, os meninos tiveram contato, assim, durante o processo de criação, com princípios do ator-narrador e com princípios que vêm da teoria do caos. Essa coisa do ator-narrador, ela serve um pouco para você quebrar esse fluxo do diálogo cotidiano e realista, e a partir de um outro artifício narrativo, de uma outra maneira de contar essa história através da narração da palavra, você distanciar o público, sabe? Você fazer o público ter uma outra relação com aquilo ali, que não é só da historinha, da fábula que está sendo contada. A forma, o como, é mais importante do que a historinha. As historinhas são bobas, e simples, e cotidianas. Mas aí, dentro dessa perspectiva, os meninos têm contato com essa coisa do ator-narrador, que nada mais do que apresentar, mostrar a história. Em vez de simplesmente contar e de você acompanhar ela narrativamente, ela é mostrada. Ela é presentificada através da narração. Ao mesmo tempo que ele narra, ele é ator no sentido de provocação, porque não tem como se ter teatro sem ação. Ou, pelo menos, não teatro mais tradicional, mais convencional. E aí, dentro disso, aliar essa narrativa junto com a ação, ela sendo construída concomitantemente. Isso, para o ator, é o mote de sua criação, assim. O ato ele surge a partir de um texto do Samuel Beckett, O Ato Sem Palavras. Beckett ele é um dos precursores do teatro do absurdo. Ele tinha uma ideia sobre o existencialismo e o homem e tudo isso. Então esse discurso ele está dentro do espetáculo do ato. E o ato pra gente ele é o nosso xodó, assim, é um espetáculo muito bom de se fazer, assim, porque ele tem esse peso, ele é um espetáculo pesado, ele não é leve, apesar dele flertar com a ideia do clown, do palhaço, ele é um espetáculo que no fundo ele é muito pesado, assim, chega a ser bem triste. Mas ele é muito bom de ser feito, assim, é muito divertido fazer ele. Que essa coisa que tem no ato de aspectos humanos, assim, é uma coisa que a gente tenta muito quebrar com esse maniqueísmo bobo de aqui é o bonzinho, aqui é o malzinho. São 4 personagens e existe uma luta pela sobrevivência muito forte. Isso é um fato. Todos ali estão, cada um à sua maneira, da sua forma, com que a sociedade, o seu poder, a sua posição na sociedade lhe dá. Eles estão lidando com essa situação, com esse estado, com um lugar inóspito do qual não existe água e é muito quente. E a luta pela sobrevivência, ela não é uma luta ideológica ou uma luta... Ela é uma luta
pela sobrevivência real, física. Eu tenho sede e preciso de água, mas não tem água. O que fazer? Passo por cima de todos os outros seres humanos que estão aqui para poder conseguir essa água. Essa é a lógica desses personagens. E essa também é a lógica um pouco é a lógica de várias organizações sociais, assim, hoje em dia, contemporâneas, nossas, assim. E isso tá ali, tá? Esses dois aspectos, eles estão ali. É tanto o lado da alma de cada um de nós, que tem seus lados negativos e positivos, que tem essa organização, quanto a sociedade mesmo, que pede das pessoas esse tipo de postura, a luta pela sobrevivência, assim. Eu tenho que passar por cima de ideais, de princípios e de muitas coisas para poder sobreviver ou para poder garantir a sobrevivência dos meus. E aí é isso que a peça coloca em xeque dentro de um universo que é o universo dos palhacinhos, o universo do clown. Cada trabalho, ele tem um foco, ele tem um direcionamento, ele tem um objeto. E aí, em cima desses objetos é que a gente começa a estudar. O primeiro trabalho do grupo, o primeiro trabalho profissional do grupo é Corra. E ele tinha uma pesquisa em cima do ator-narrador, da teoria do caos. E em cima disso é que o grupo trabalhou, estudando e pesquisando para a construção do espetáculo. Que aí já vem com outro tipo de pesquisa, é o ato, sabe? A gente não tem uma linha uniforme e única de pesquisa. A gente vai mudando de acordo com o interesse do grupo, o interesse do trabalho. Ato já era uma coisa completamente diferente. A gente já vai pesquisando a linguagem do clown, o universo de Beckett para a montagem daquele espetáculo. Que também já é totalmente diferente da montagem de um torto. E aí vai com outras pesquisas, outros fundamentos. Então, cada momento a gente vai mudando. E a ideia do cenário, a gente fica dentro de um círculo de coisas velhas. E aí é a ideia de que as coisas se repetem, as coisas são cíclicas. A gente vai e volta para a mesma coisa. Vai estar sempre alguém dominando um outro, e aquele outro que vai dominar mais um, e assim vai. É uma coisa meio que tem... o ser humano tem sempre uma necessidade pelo novo. E na peça, o novo, ele não se instaura. O novo, ele só se instaura se for a partir da reutilização ou ressignificação dos elementos que estão ali. Não tem novo, não vai surgir nada novo, não vai surgir nenhuma luz no fim do túnel. A mesma coisa acontece muito com a gente, assim, a gente tem um tempo de vida para ir aglomerando coisas, lógico que o ser humano é mutável e tudo mais, mas chega um momento que configura o que você é, pá, ponto. Aquela existência, ela se configura ali. A gente tem traquejos para tentar reorganizar aquilo e fazer a coisa ser mais interessante para não cair na monotonia, para não cair numa coisa só. A mesma coisa acontece com aqueles personagens. E é um universo de Beckett, né? Aquele universo que o sofrimento não acaba. A coisa continua. Aqueles personagens estão sempre esperando alguma coisa. Uma sensação de espera. Eles estão esperando algo presente. Que não sabe, assim. E no meio dessa espera está a sobrevivência. Eles lutam para sobreviver. Eles brigam um com o outro, e as brigas são sempre mais lúdicas. Mas são brigas por uma sobrevivência, por uma espera de algo que... Por uma sobrevivência, repito, que é física. Não é nada emocional, passional ou poético. É físico, eu preciso de água. E ele tem a água. O que eu vou fazer para tomar aquela água dele? E um tem uma posse, o outro tem mais posse ainda. E aí tem a história do mercador, das coisas que são vendidas, trocadas. E aí fica aquele jogo de eu preciso, eu tomo, eu roubo, eu pego. As pessoas às vezes terminam o espetáculo e as pessoas vêm perguntar se vocês tiveram contato com a teoria marxista e não sei o que, e nananã. Bicho, sim, a gente teve isso porque a gente teve isso na formação, contato com isso na formação, na faculdade, formação acadêmica, enfim, nananã. Mas são coisas ali, são aspectos que estão ali porque são inerentes à vida. E não porque, na verdade, a gente está querendo fazer ou levantar a bandeira de... Não, isso aí, as bandeiras você coloca. O público é que vai linkar e vai ler, e vai atribuir, e vai dar valor e significado às coisas. A gente está mostrando do jeito que a gente tenta
a gente tem que ser claro, assim, a nossa busca não só no ato, em tudo, na criação como um todo, é sempre pela clareza, a clareza da ideia, a clareza da forma. A gente não quer ser rococó, a gente não quer ser rebuscado, a gente não quer estabelecer comunicação com as pessoas, a gente não quer que as pessoas cheguem lá e saiam da mesma maneira como elas entraram. A gente quer que exista a relação de ida e de volta, sabe? Sei não. O Magilute hoje, ele está organizado, a gente está com um espetáculo chamado Um Torto, então para esse espetáculo existe uma equipe formada de 4 pessoas. E nisso nós temos Jordano, que tá, nesse momento ele tá no grupo como ator e dramaturgo. Ele está exercendo essas 2 funções no grupo. Eu estou como diretor e sonoplasta. E executor de luz e de sonoplastia, porque na hora do espetáculo em si é só ele e eu, assim, só são os 2 ali para fazer a coisa rolar. E aí essa é a configuração, porque nesse momento algumas pessoas elas estão um pouco distantes porque estão fazendo coisas outras, e aí dentro dessa configuração tá Jordano, eu, Erivaldo, que é uma pessoa que está vindo como a gente chama como estagiário, assim, uma pessoa que está trabalhando com a gente agora. E Erivaldo fica fazendo todo o trabalho de assessoria, de montagem e de produção na hora do espetáculo em si, de produção local. E é basicamente essa a organização. A ideia de Um Torto, do espetáculo Um Torto, como identidade coletiva, como identificação, eu acho que é o termo mais apropriado, assim, a busca do personagem é de identificação de espelho, de que as pessoas se identifiquem com ele, com a existência dele, com as dores dele. Porque já é delas. Porque não é porque ele tá pedindo, porque isso que eu tenho, você tem. Não, isso que eu tenho, você já tem. Eu só estou mostrando para você, é uma ideia meio de mostração, assim, eu estou mostrando para você, esse é o esquema, é essa a forma, é a maneira que eu consigo mostrar para você essas situações. E a busca é por essa identificação eterna. A peça se dá numa estrutura de tentativa de entendimento. E a tentativa de entendimento ela só dá quando existe identificação, a mais pura identificação entre personagem e plateia. E é personagem e plateia, não é plateia e ator, é personagem e plateia. Essa coisa do público, dessa relação, dessa inversão, assim, do público saindo da passividade e entrando num estado mais ativo. Isso é meio... isso existe no trabalho, assim. Mas isso não é uma coisa que a gente tem como ter segurança que isso vai acontecer. Não dá para ter, porque isso, a gente depende da disponibilidade de cada um. O que a gente faz é transferir responsabilidade, transferir não. Atribuir responsabilidade ao público. Colocá-lo num lugar, num espaço e dizer, aqui você é público e eu sou o ator. Aqui é cena, aqui é público. Você é plateia, público, espectador. E aí, a partir disso, a partir dessa relação, ao mesmo tempo ele quebra essa situação quando ele pega e diz, você, o que é que você acha? O que é que você acha sobre a vida? Você acha que é mais fácil aprender o que não presta? Ele começa a fazer perguntas. E quando ele começa a fazer perguntas, ele quebra essa situação. E aí existem esses espaços de inversão que eles não são contínuos e fixos. Isso é, sabe, isso é extremamente... É engraçado que isso nasce, essa inversão que você está falando, a inversão do público e ator, nasce, na verdade, numa busca que a gente teve logo no começo do processo da teatralidade, sabe? De dizer assim, isso aqui é teatral. Por mais que o Torto, quando as pessoas assistam, ficam naquela dúvida, isso é teatro, isso é performance, isso é o quê? Não, a busca da gente é fazer teatro, e é teatro de verdade, é teatro na ideia de que teatro é espaço daquilo onde se vê, sabe, de uma assembleia. E aí a gente abre para uma grande assembleia. No caso da nossa assembleia, há uma possibilidade de diálogo com as pessoas que não necessariamente se concretiza durante o espetáculo. É muito bom ele falar isso, assim, essa coisa do teatro enquanto assembleia, assim, que é algo que a gente se debruçou muito para o Torto. E aí, isso é o que gera um teatro político. E aí, político não necessariamente num tema político, numa discussão político-social, mas sim por uma outra perspectiva. Porque existe uma teoria que fala que o que tem de político no teatro é a forma e não o conteúdo. Porque conteúdo sobre as coisas, informação sobre coisas, a gente tem. Né? Cada um em um grau ou em um nível, e cada um procurando seus nichos e suas especificidades, mas informação a gente detém, da máquina
do mundo atual, internet, essas coisas todas. Mas o que é interessante para a gente é tentar instaurar essa pequena revolução a partir da forma, a partir dessa reflexão sobre a forma, o como. Todo mundo já viu coisas ou já sentiu coisas relativas a amor, a sentimento, a sofrimento, a dor, perda, rejeição. Isso aí, até Malhação absorve, sabe? Até Malhação lida com esses conteúdos. Isso não é o importante é como isso se estabelece, e como é o seu papel enquanto público perante isso que está acontecendo. Perguntas? Não? Eu tenho uma. Quando vocês deixaram de ser criança, doeu muito? Eu pergunto, senhoras e senhores, quando vocês eram... com 2 olhões e meio e todo mundo... Ai, meu Deus do céu! Um coraçãozinho batendo... Ai, meu Deus do céu! É muito lindo! É muito lindo! Umas 100 palavras. Doeu muito? Eu pergunto, senhoras e senhores, quando vocês eram... com 2 olhões e meio, todo mundo... Oh, meu Deus! Um coraçãozinho batendo, todo mundo... Meu Deus do céu! Umas 10 palavras, porque 100 realmente é muito, né? Oh, meu Deus do céu! Doeu muito? Que belo jogo é a vida, né? Como conseguimos adaptar a dor e o medo às nossas necessidades. E ainda conseguir escancarar os dentes para uma noite vindoura dizendo: me dê um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais dessa porra. O que eu sei? O que sei eu? Pois é, pessoal, por hoje é só. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só escrever um e-mail para rodiziocultural@gmail.com ou siga-nos no Twitter, @rodiziocultural. No próximo programa, o papo é música e você vai curtir o trabalho do Grupo Sagrama. Te vejo lá!